Olá, vamos começar a nossa primeira aula de estatística básica. Essa é a ementa do curso, eu não vou ler para vocês, não vocês podem ler depois para a gente ganhar tempo. Referência também vocês podem olhar depois, com método de critério de aprovação vocês já sabem, manual do aluno. Isso aqui, avaliações presenciais, no nosso caso é remoto, então vamos passar a avaliação remota. Então haverá uma atividade avaliativa no final de cada aula. As atividades corrigidas até o dia 19 de março de 2022 será a nota da primeira prova, que terá um valor de 3 pontos. Para cooperar, porque esse momento que nós passamos, momento de crise sanitária, dessa Covid-19, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir as atividades e as 20% das menores notas eu vou descartar. Por exemplo, se eu conseguir corrigir até 10 atividades até o dia 19 de março, 20% de 10 são 2, então eu vou corrigir as 10 atividades, mas as duas atividades com menores notas serão descartadas. Tá? Isso é para ajudar porque de repente está um problema com vocês aí, ou aparece um compromisso inesperado, um casamento, ou então dá um problema na internet, problema na impressora, e vocês acabam perdendo, ou mesmo se vocês forem mal em algum trabalho também, por algum motivo, então já dá para dar uma chance para vocês. Porque vocês sabem que aqui no Instituto Federal, quando perde alguma atividade avaliativa, para fazer novamente tem que fazer o requerimento na secretaria e tem que ter uma justificativa, que geralmente é o atestado médico. Caso contrário, não tem direito de repetir a atividade. Então, para ajudar, já estou eliminando esses 20%. Quem conseguir fazer todas as atividades vai ter uma chance maior de tirar uma nota maior. Agora, quem por algum motivo tiver que perder um ou outro, já tem uma chance para não diminuir a nota. Depois, as atividades corrigidas até o dia 7 de maio de 2022 será a nota da segunda prova, que também tem valor de 3 pontos. E por último, as atividades corrigidas até o dia 22 de 6 de 2022 será a nota da terceira prova, essa que terá o valor de 4 pontos. Nas aulas assíncronas, as atividades avaliativas serão assíncronas. Nas aulas síncronas, as atividades serão síncronas. Avaliação, isso não se aplica porque é remoto, não se aplica. Então vamos lá, definições gerais. Vamos começar com o conteúdo. Definições gerais. Dados. Dados são coleções de observações. Por exemplo, medidas, gênero, resposta de pesquisa. Estatística. Estatística é a ciência do planejamento de estudos e experimentos, da obtenção de dados e, em seguida, da organização, resumo, apresentação, análise, interpretação e elaboração de conclusões com base nos dados. População. Uma população é a coleção completa de todos os indivíduos. Esses indivíduos podem ser escolas, pessoas, medidas e outros a ser estudados. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa sobre, vamos supor, o rendimento dos alunos do Instituto Federal Campus Pouso Alegre, Se eu quero fazer uma pesquisa, quero saber como que anda o rendimento dos alunos dos Campus Pouso Alegre. Qual é a população? A população é formada pela nota, rendimento é nota, pela nota de todos os alunos do campus de Pouso Alegre. Não, eu quero saber qual é a renda média dos alunos do Instituto Federal do Campus de Pouso Alegre. Qual é a população? A população é a renda de cada um dos alunos do Instituto Federal. Eu quero saber qual que é a idade média dos alunos do Instituto Federal do Campus de Pouso Alegre. Qual que é a população? A população é o conjunto de todas as idades de cada um dos alunos do Instituto Pouso Alegre. Então, isso é uma população, uma coleção completa de todos os indivíduos. No caso, indivíduos aqui não quer dizer pessoa, quer dizer escola, pessoas, medidas e outros a serem estudados. A coleção é completa no sentido de que inclui todos os sujeitos a serem estudados. Mais uma vez, sujeito aqui no caso pode ser idade, pode ser salário, pode ser altura. Censo. Um censo é a coleção dos dados obtidos de todos os membros da população. Então, são as informações, são os dados. Amostra. Uma amostra é uma subcoleção de membros selecionados de uma população. Importante.
Os dados amostrais devem ser coletados de modo apropriado, como um processo de seleção aleatória. Então vamos explicar essa amostra aqui. Qual a diferença da amostra e da população? A população são os dados, todos os dados de uma determinada categoria que eu quero investigar. Agora uma amostra não, uma amostra é um subconjunto. Vamos supor que eu queira pesquisar qual é a altura média dos alunos do Instituto Federal do Campus de Pouso Alegre. Né? Aí fica difícil eu sair no campus e medir aluno por aluno, pegar a trena, a fita métrica e sair medindo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma amostra, escolhe aí uns 2, 3 alunos de cada sala e faz essa coleta de dados. Então, isso é uma amostra, um subconjunto. Tá? É o que acontece em pesquisa eleitoral. Né? Todo mundo vê pesquisa eleitoral, tá lá, foi feita uma pesquisa eleitoral, tantos por cento do candidato A, o candidato A tem tantos por cento de votos, o candidato B tem tantos por cento de intenção de votos, e todo mundo pergunta, mas nunca perguntaram para mim quem eu vou votar. Né? E geralmente essas pesquisas, os resultados são bem próximos dos resultados eleitorais. Como que eles fazem isso? Através de amostra. Eles não consultam todas as pessoas, consultam uma amostra e é lógico que tem toda uma técnica, né? Não é sair na rua e perguntar, tem toda uma técnica para a gente vai ver mais para frente como definir uma amostra, né? E essa amostra ela representa o resultado bem próximo da realidade. Ó, se os dados não forem coletados de modo apropriado, podem ser inúteis e nenhuma manipulação estatística poderá salvá-la. Né? Então, duas observações importantes. Os dados amostrais devem ser coletados de modo apropriado, como um processo de seleção aleatória. Né? Aleatória é você, tipo um sorteio. Se os dados não forem coletados de modo apropriado, podem ser inúteis e nenhuma manipulação estatística poderá salvá-los. Pensamento estatístico. Esta seção introduz princípios básicos do pensamento estatístico usados em todo o texto. Seja na condução de análise estatística de dados que tenhamos coletados, seja no estudo da análise estatística feita por outra pessoa, não devemos apoiar na aceitação cega de cálculos matemáticos. Né? Os cálculos matemáticos eles são ferramentas, e em cima desses cálculos matemáticos nós temos que fazer algumas análises, algumas inferências. Devemos considerar os seguintes fatores. O contexto dos dados. Né? A fonte dos dados, né? O método da amostragem, conclusões, implicações e práticas. Então vamos lá. Ao se aprender como pensar estatisticamente, o bom senso e considerações práticas são realmente muito mais importantes do que a implementação de fórmulas prontas e cálculos. Né? A estatística envolve a análise de dados. Assim, comecemos pela consideração dos dados da tabela 1.1. Aqui a tabela 1.1, dados para análise. Eu tenho na primeira coluna x, y, e aqui os valores de x que foram coletados, os valores de y. Olha, para analisarmos adequadamente os dados da tabela 1.1, devemos ter alguma informação adicional. Né? Essa tabela para nós não quer dizer nada. Né? São duas linhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. A primeira coluna são os rótulos dos dados e as demais colunas são os dados. Mas o que diz isso? Para que quer dizer isso para nós? Eis algumas perguntas-chave que devemos formular para obter essa informação. Qual é o contexto dos dados? O que esses dados representam? O que é isso? É idade? Altura? Renda? O que é isso? Eu não sei. Qual é a fonte dos dados? Onde foram coletados esses dados? Como os dados foram obtidos? O que podemos concluir a partir desses dados? Como